1 Samuel capítulo 18. Primeira Samuel capítulo 18. Versículo 2, a gente vai começar pelo versículo 2. A gente tem um longo trajeto hoje à noite, então preciso da sua colaboração, sua atenção. Verso 2 diz: daquele dia em diante, Saul manteve consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíam de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamboris e com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Você pode repetir essa música comigo? Porque essa música vai ser importante hoje. Diga comigo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Esse é o novo hit de Israel, né? Todas as rádios de Israel estão tocando essa canção agora. E isso aqui vai marcar uma estação de mudança na vida de Davi. Como eu disse a semana passada, o embate de Davi com Golias marcou a entrada de Davi para uma nova estação. Davi está saindo da sua vida em Belém, da estação Belém, e entrando agora na estação Gibeá, que é então a capital de Israel sob o reinado de Saul. E o interessante é que essa estação de Davi vai durar cerca de 4 anos, dos seus 18 aos seus 22 anos. É uma estação curta, mas é uma estação muito intensa. Tem muita coisa acontecendo aqui, e Davi está saindo de um lugar onde ele é desconhecido, onde ele é até desprezado, e entrando para uma estação onde rapidamente as pessoas estão reconhecendo Davi. Davi tem um reconhecimento público muito rápido por causa da sua vitória contra Golias. Saul reconhece Davi por causa da habilidade de Davi. Davi está se mostrando alguém hábil, alguém com capacidade. Isso é agradável. Então Davi ele começa a crescer, a se desenvolver, e ele tem ali uma posição de destaque. A população está reconhecendo Davi. Os conselheiros de Saul se agradaram da posição que Saul dá a Davi no exército. Então, Davi está tendo um crescimento muito rápido. Isso aqui é um teste para Davi. Porque a gente é testado não somente com os nossos problemas. Provérbios 27 e 21 diz que o homem é testado pelos elogios que recebe. Pensa numa estação onde muitas pessoas falham. É quando as coisas estão indo bem e quando você está recebendo uma aprovação imediata. Reto. Esse é o primeiro teste de Davi, é o teste do elogio. E Davi vai passar muito bem por esse. O problema é o segundo teste, que é a resposta de Davi diante do medo. E aqui é marcado pela perseguição de Saul. E tudo está acontecendo por causa dessa música. Lançaram a música e a música causou um baita de um problema. É a música que está testando o coração de Davi. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E é a música que está mexendo com o coração de Saul. Porque depois de ouvir isso, Saul ele começa agora a estar revoltado com Davi. Essa música desperta a fúria de Saul. No versículo 8, a gente vai perceber que Saul fica muito irritado com esse refrão, e ele, de agora em diante, ele vai perseguir Davi.
O versículo 10, então, a gente vai começar a ver Saul tentando matar Davi. Ele está um dia no palácio, Davi, quando o espírito imundo vem sobre Saul, Davi toca sua harpa, e Saul é tomado por esse espírito, e de repente ele revoltado, tenta acertar Davi por 2 vezes com a lança. Davi se escapa e Davi foge, e ele se livra dessa primeira ameaça de Saul. Então, aí as coisas passam, Saul se acalma, mas ainda Saul não deixa o foco de matar Davi. Então agora Saul vai continuar promovendo Davi, mas não agora com a intenção correta. Saul está com o seu coração com segundas intenções. Saul promove Davi para capitão de um grupo de soldados, e a intenção dele é que quanto mais Davi vai para a guerra, Davi pode morrer na guerra e ele não vai ser culpado. Então ele está armando ciladas para Davi. Ele arma cilada oferecendo sua filha mais velha em casamento. Davi rejeita casar-se com ela porque Davi acredita que essa é uma posição elevada demais para ele. Ele não tem condições de ser casado com a filha do rei. Mas a proposta de Saul é: case-se com a minha filha mais velha e você lida com as guerras para mim e está tudo certo. Davi recusa o casamento, mas não se recusa a servir o rei na guerra. Aí Saul, pela segunda vez, descobre agora então que a sua filha mais nova é apaixonada por Davi. E ele diz assim: Davi, vamos resolver o negócio. Você não precisa pagar dote não. Ao invés de você pagar o dote, você se casa com a minha filha por 100 prepúcios dos filisteus e está resolvido. Segundo as intenções, se Davi for para a guerra, enfrentar os filisteus, Davi facilmente vai ser vencido e Davi pode morrer nessa batalha. Davi volta vitorioso, se casa com a sua filha mais nova. Então a gente está vendo um Saul que está empenhado em matar Davi. Aí nós vamos lá para o capítulo 19 de 1 Samuel. Começamos o versículo 1 com o Saul falando abertamente para todo mundo, dizendo ali para os seus conselheiros. Jonatas está presente porque é parte do time de liderança de Saul. E Saul diz para eles abertamente que ele tem intenções de ferir Davi, de matar Davi. Jonatas é amigo de Davi, ele vai intervir, vai falar bem de Davi para Saul e diz: pai, olha, Davi é um bom servo, Davi tem te servido bem, dê mais uma chance para ele. Davi é restaurado para sua posição. E lá no verso 9 e 10, nós vamos ver Saul tentando mais uma vez atingir Davi com a lança. E dessa vez as coisas estão começando a ficar mais intensas, porque Davi se livra de Saul no palácio e vai para casa. Quando chega em casa, Saul manda um grupo de soldados para ir buscar Davi. Ele diz: vai lá e prenda Davi, eu quero Davi preso. Mical, esposa de Davi, filha de Saul, ela ajuda Davi a escapar. Ela cria um plano, Davi sai livre, e mais uma vez Davi escapa de ser preso por Saul. Agora Davi foge para falar com Samuel. E sabe o que Saul faz? Saul não está respeitando nem mais o profeta. Davi viaja e vai até a casa do profeta Samuel em Ramá. E lá em Ramá, Samuel tem uma escola profética, recebe Davi, conversa com Davi. E Saul ainda envia 2 companhias para prender. Saul envia 2 companhias para prender Davi. A primeira companhia chega na escola de profetas e é tomado pelo movimento espiritual que está acontecendo naquele lugar. E eles são tocados e a Bíblia fala que eles começam a profetizar. E aí vem um segundo grupo e acontece o mesmo. Eles chegam para prender Davi, eles entram na escola profética e lá então eles também são tomados pelo movimento do Espírito que está naquele lugar. Eu creio que é algo muito parecido com o que acontece em Atos 2. Mas o Antigo Testamento descreve como eles profetizando em transe. Então é como eles estivessem ali orando debaixo do movimento do Espírito, naquele ambiente da escola profética. Por fim, Saul, não contente, Saul vai agora e diz: já que eles não dão conta, eu vou dar conta do serviço. E quando Saul chega e entra na escola profética, Saul é tomado pelo Espírito Santo. E Saul também começa agora a profetizar os detalhes. Mas ainda assim o Espírito vem sobre ele e Saul começa a profetizar. E aqui eu quero abrir um baita de um parênteses. E aqui eu quero dizer para você que a gente precisa aprender a ser sábio e caminhar debaixo do discernimento do Espírito. Porque nem sempre ser usado por Deus significa ser aprovado por Deus.
Saul está profetizando no meio dos profetas. Saul está lá em transe, profetizando no meio deles. Mas Saul tem um coração invejoso e Saul tem um coração que deseja matar Davi. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos, os filhos de Deus são conhecidos pelo seu fruto. Fruto digno de arrependimento, frutos do Espírito, fruto de um caráter transformado. Então, ser usado por Deus nem sempre significa ser aprovado por Deus. Né? E por que Deus faz isso? Porque Deus escolheu usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele faz como Ele bem quer e como Ele bem entende, Ele é soberano. Mas a gente precisa caminhar nesse lugar. Eu não estou dizendo isso porque eu sou contra o movimento do Espírito, tampouco sou um crítico dos dons espirituais. Mas nós muitas vezes somos fascinados, olhando somente para a operação dos dons, e não considerando as demais coisas que fazem parte, que completam, né, esse chamado de sermos um homem de Deus. A gente não pode operar nos dons somente por qualquer maneira e achar que porque nossa vida, nós estamos operando nos dons, estamos sentindo o movimento do Espírito, está tudo bem nós continuarmos com a nossa vida de qualquer maneira e de qualquer forma. Não, não é assim para Deus. As coisas, se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, você precisa aprender a caminhar pela vida crucificada, a render seu coração e permitir que Jesus governe o seu coração. Então eu não falo contra a profecia, porque eu amo profecia, não falo contra os dons do Espírito, porque a gente é uma igreja pentecostal, mas de fato nós precisamos nos atentar a isso. Repete comigo, nem sempre quem é usado por Deus é aprovado por Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 20. Agora, Jonatas tentou a primeira vez e deu certo, e ele agora vem e faz um acordo com Davi. Vou tentar falar com o pai de novo, e provavelmente você vai conseguir voltar para lá. Então Jonatas vai ao encontro do seu pai, eles estão tendo um ambiente de festa, e a tentativa de Jonatas agora é um fracasso. Jonatas retorna, e eles fazem ali o que eles tinham combinado. Por fim ele se despede de Davi, e entende que realmente essa estação para Davi está mudando. Saul está decidido a matar Davi. Então, para você ver como que as coisas foram de um extremo para o outro. Davi chega na cidade, todo mundo gosta de Davi. Davi é ovacionado, Davi é amado. E de repente, Davi arruma um inimigo que está louco para destruí-lo. Davi está vivendo uma tensão em de ser amado, sair de um lugar rejeitado e ser rapidamente amado, e voltar rapidamente a ser odiado. Essa é uma tensão terrível. Mas isso está promovendo e sendo uma oportunidade para que Davi cresça, para que Davi se desenvolva. Sabe, você vai ver Deus sempre guardando Davi, e essa vai ser a conclusão da nossa mensagem. Mas aqui nós vamos ver a partir do capítulo 21, que esse é o nosso foco agora. Até agora só construir para a gente poder entender o que está acontecendo. Mas no capítulo 21 nós vamos perceber um outro Davi. Um Davi que a gente não viu nos últimos 3 domingos. Agora nós estamos encontrando um Davi humano. Um Davi que vai responder de uma maneira comum ao medo. E o alerta aqui, a lição aqui é que a gente precisa entender que haverão momentos onde nós seremos tentados a responder as coisas a partir da nossa natureza humana. Isso é comum para nós porque a gente é humano. Quantos aqui não são humanos? Alguém não é humano? Você já está transcendente, corpo transformado? Aleluia, não? Então nós estamos ainda numa estação lidando com altos e baixos. E a maneira como esses altos e baixos nos afetam, nós podemos fazer muita bagunça na nossa vida. E é o que Davi vai fazer aqui no capítulo 21. Então eu não estou aqui para falar mal de Davi hoje. Eu estou aqui para a gente olhar para a vida de Davi e aprender como a gente pode fazer muita bagunça na nossa vida. Começando lá no versículo 1. E duas coisas importantes aqui na estação de Gibeá, que agora é esse final dessa estação Gibeá. A conclusão de Davi na estação Gibeá é ele chegando aqui para falar com o sacerdote Aimeleque.
esses acontecimentos do capítulo 21. E duas coisas a gente precisa analisar aqui. A primeira delas é que Davi está desorientado. Davi está sem casa, Davi está sem rumo, e isso está desencadeando uma tensão na mente de Davi. Davi não está conseguindo pensar de maneira correta. Davi está tomando decisões muito ruins aqui, decisões que são péssimas decisões, e isso está complicando a vida de Davi um pouco mais. E a segunda coisa que eu quero que você perceba é que ainda assim, com Davi tomando más decisões, por causa de uma resposta comum que ele está dando ao medo, e eu falo resposta comum porque é assim que o ser humano vai agir em torno do medo: é fugir, é tentar de alguma maneira se livrar do problema que o assusta, é muitas vezes tentar maquiar a situação, ou tentar mentir para si mesmo ou para os outros que as coisas não são bem como estão acontecendo. Então Davi está respondendo de uma maneira comum às coisas, e Deus está mostrando bondade e misericórdia para Davi. Deus está sendo bondoso e misericordioso com ele, dando oportunidade para que Davi volte à sobriedade, e que Davi volte a lidar com as coisas como ele lidou com Golias. Porque pensa só, Davi acabou de vencer Golias. Saul tinha medo de Golias. Davi venceu Golias, mas está com medo de Saul. Não faz sentido. Saul está causando mais terror para Davi do que Golias causou para Davi. E isso tem tudo a ver com a maneira como Davi está lidando com as circunstâncias. Quem está sendo a voz que está falando ao coração de Davi? Quem está sendo a voz que está nutrindo Davi? E agora Davi está sendo nutrido com a voz do medo. Domingo passado ouvimos um Davi que estava sendo nutrido pela voz de Deus diante do medo. E o resultado foi um resultado incomum, um milagre extraordinário, uma vitória incrível, numa situação muito crítica. E agora Davi também está num estado crítico, lidando da maneira que qualquer um lidaria com ela, respondendo os seus instintos, respondendo rapidamente o seu medo. E como consequência, Davi está entrando num emaranhado de problemas. E o versículo 1 nós vamos ver Davi chegando e falando com o sacerdote Aimeleque. E o mais incrível é que as oportunidades de Deus para Davi estão sempre nas perguntas de Aimeleque. Aimeleque sempre vai questionar Davi de alguma maneira, ou vai afirmar algo para Davi. Em todas essas situações eu percebo uma tentativa de Deus para trazer Davi à sobriedade. Verso 1. Então Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Então a primeira pergunta de Aimeleque para Davi é porque não faz sentido um capitão de Israel estar viajando sozinho. Em primeiro lugar, é perigoso para ele. Geralmente ele viaja com uma comitiva. Geralmente um capitão de Israel não estaria sozinho. Então, Aimeleque já começa a perceber que há algo estranho acontecendo. Segunda coisa, que é incomum que um capitão do exército chegasse de surpresa. Geralmente ele iria anunciar que estava chegando, seria avisado com antecedência. E Aimeleque então olha para Davi e questiona Davi: por que você está aqui? Você está aqui sozinho? E essa primeira pergunta deveria causar um impacto em Davi. E Davi deveria se lembrar que ele nunca esteve sozinho. Há horas que nós estamos lidando com medo, há hora que nós estamos lidando com as incertezas da vida, há hora que nós estamos em fases onde estamos recebendo uma enorme pressão. Davi poderia pensar e se lembrar: eu nunca estive sozinho. Deus estava comigo quando eu estava nos campos cuidando das ovelhas. Deus estava comigo quando eu tive que lutar contra o leão e o urso. Deus estava comigo quando a minha família me esqueceu e não me chamou para a noite da unção, e eu fui convidado porque Deus me mandou me chamar. Deus estava comigo quando eu fui enfrentar Golias, e Golias disse que queria me matar naquele dia, e eu fui vitorioso contra ele. Davi poderia voltar à sobriedade e entender: eu nunca estive sozinho. Deus nunca me deixou, Deus nunca me abandonou. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você está fazendo sozinho? Como você está tentando lidar com as situações que estão te pressionando nos últimos dias?
as lutas que você tem com a sua própria alma, as lutas com que você tem com os seus vícios, os problemas que você tem que lidar com as situações que te cercam no teu trabalho, na tua rotina, no teu dia a dia, as guerras que são espirituais, as guerras que são emocionais, os problemas que são físicos. Davi está fugindo sozinho, quando ele poderia estar naquela jornada, passando mais uma vez a partir da sua confiança na sua parceria com Deus. Quando ele deveria mais uma vez permitir que Deus pudesse guiá-lo. Mas sabe o que Davi faz? Davi mente. Eu estou numa missão secreta. Aí eu preciso que você me ajude, Ameleque. Com o que você precisa, Davi? Eu preciso de suprimento. Espera aí. Você sai para uma missão secreta, para um lugar onde todo mundo te conhece e não leva comida. Davi está se envolvendo num emaranhado de mentiras e cada vez ele se compromete mais. E esse é o problema de quando nós somos governados pelo medo. Porque a gente tem a ideia de que o medo vai nos prender, o medo vai nos segurar, vai nos acorrentar, mas o medo trabalha de uma maneira oposta, ele nos empurra para decisões muito más. Ele nos empurra para decisões displicentes. Por isso, quando a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, que o perfeito amor, ele expulsa o medo. A ideia de 1 João é a ideia também de empurrar. O amor de Deus empurra o medo para fora, porque o amor de Deus é quem vai nos conduzir, vai nos impulsionar. Ao passo que o medo está nos empurrando, vez após vez, para decisões tolas, para decisões que vão nos complicar um pouco mais, para decisões que vão nos prender vez após vez. E Davi está aqui, tomando mais uma decisão tola, olhando para o sacerdote e dizendo: olha, eu estou numa missão secreta, estou sem comida, você não pode liberar algo para me comer. Aí Ameleque diz: o que eu tenho aqui somente os pães que são consagrados. Se você e seus soldados não tiverem tido relação com mulheres, se vocês estiverem cerimonialmente puros, então está tudo bem, eu vou dar alguns pães para você. E aí Davi fala assim: não, está tudo bem, a gente não teve contato com ninguém. Davi só está contando uma mentirinha, mas tudo bem, ele está puro, não é verdade? Uma mentirinha não é pecado, é justificável. Para alguns de vocês, até o fato de eu dizer que Davi está mentindo, para alguns de vocês é um absurdo. Mas Davi está mentindo. E mais uma vez, Davi tem a oportunidade de dizer: não, eu não posso, não deveria pegar dos pães da presença, porque eu estou fugindo de Saul, eu estou mentindo para você. Mas Davi se enrola mais uma vez, e ele toma dos pães e continua com decisões tolas e estúpidas. Versículo 6, Ameleque vai suprir Davi. Versículo 8, vai ter ali um dos pastores de Saul que estão lá e estão observando Davi. O verso 8 é importante porque as decisões que Davi está tomando não vão complicar somente a vida de Davi, mas também vão complicar a vida de Ameleque. O servo de Saul está lá, vê Davi, e ele vai prontamente contar para Saul sobre Davi. Versículo 9. Então Davi pede armamento para Ameleque. Verso 9, Ameleque então vai dizer para Davi, eu amo esse pedaço. Porque Davi diz assim: ó, você não tem alguma arma aí, uma espada, uma lança, porque eu saí tão apressado que deixei até o armamento para trás. Olha que mentira mal contada. Saí para uma missão secreta, não levei arma, não levei alimento, e todo mundo me conhece. Eu até entendo que naquela época não tinha o 007, Davi não saberia como se portar como um agente secreto. Mas de fato, ninguém em uma missão secreta sairia desprovido. E Davi agora está buscando segurança. Porque quando Davi está pedindo arma, Davi está pedindo segurança. Se você tem alguma arma para mim, você tem algo que pode me garantir a minha segurança no meio dessa jornada, no meio dessa minha peregrinação, no meio dessa minha missão. E aí
Aimeleque tem uma resposta para Davi, eu preciso que você leia comigo o versículo 9. O sacerdote respondeu, abre aí, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 9. Eu não sei como vai soar para você, mas eu vou te contar como soou para mim. O sacerdote respondeu para Davi, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada aqui. Davi disse, não há outra melhor, dê-me essa espada. A primeira coisa é que Davi olha para a espada de Golias como um recurso importante para ele, para protegê-lo nesse momento de perseguição. Agora, o lembrete que Davi deveria ter é que a espada de Golias não defendeu Golias, quando Davi estava avançando contra Golias, debaixo da proteção de Deus. A espada de Golias pôde livrá-lo em outras situações, mas contra Davi, a espada de Golias foi ineficiente. Então quando Davi está dizendo, olha, me dê algo que me dê segurança, me dê algo que me proteja, Aimeleque diz para ele, olha Davi, tem a espada de Golias. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para Davi, Davi, o único recurso que tem aí é aquilo que foi incapaz de proteger o seu adversário. Mas Davi está tomado pelo medo, e ele começa a recorrer com recursos de proteção que são fracos. Coisas que são frágeis e incapazes de garantir a nossa segurança. Quando o medo governa, quando o medo toma o nosso coração, ele nos empurra para esse lugar onde a gente está tentando nos sentir seguros, fora da proteção de Deus. E a gente fica buscando recursos que nos protejam, recursos que nos supram, as coisas que vão talvez fazer sentido para nós naquele momento. Talvez seja o sexo desenfreado, talvez seja as drogas, talvez seja a ira, um recurso frágil, que ao invés de te libertar, de te fazer livre, está te prendendo cada vez mais, está te tornando escravo, é fraco, resolve as coisas para você por um tempo, mas não é uma solução permanente, é uma liberdade temporária, mas você continua sendo escravo. A espada de Golias não livrou Davi de Saul. A espada de Golias não pôde permitir que Davi fosse livre da perseguição de Saul. Davi precisou aprender algo mais profundo. Davi precisou voltar a aprender a confiar em Deus. Mas a segunda coisa aqui é que a espada de Golias deveria ser para Davi um lembrete. Eles guardaram ali nessa casa sacerdotal, ali no tabernáculo, deixaram a espada de Golias guardado, não para se tornar como uma imagem a ser adorada, não era um ídolo, porque na casa de Deus não é lugar de ídolos, mas deveria ser um lembrete para Davi. Ei, Davi, você venceu um gigante, o que é Saul para você? Ei, Davi, quando Golias veio contra você, você disse, você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É como Deus dizendo para Davi, ei, Davi, se lembra. Ei, Davi, acorda. Ei, Davi, volte à sobriedade e se lembre que lugar de segurança é o lugar aonde eu estou. O lugar seguro para você é o lugar aonde a presença de Deus está. Se Deus está com você, você está seguro. Se você está em parceria com Deus, em parceria com Jesus, você está seguro. Mas Davi está quebrando os seus valores. Não é o mesmo Davi. Quem concorda comigo? Não é o mesmo Davi de domingo passado. Davi não está bem. E sabe, tem horas que a gente não está bem. Davi não se desviou. Davi não virou um ímpio. Davi não está bem. A cabeça de Davi não está legal. Sabe, e talvez esse seja o cenário comum que alguns de nós passamos em umas estações.
Talvez você está aqui domingo, acaba o culto, você está cheio de confiança, cheio de fé. Que presença de Deus, que alegria. Amanhã eu vou chegar no meu trabalho, vai ser uma grande bênção, eu vou ser abençoado. E quando você chega no seu trabalho, você encontra lá o seu chefe com aquela cara carrancuda, ou aquele companheiro de trabalho com a cara carrancuda, ou no trajeto até o trabalho, as coisas não estão bem, ou quando você volta para casa, você vai encontrar o problema que não foi resolvido, ou você vai voltar a lidar com as contas que estão pressionando você, e aí você está no domingo bem, feliz da vida. Glória a Deus, Deus é bom, vitorioso és, na tempestade estás. E na segunda você canta, eu sou um perdedor, estou morrendo afogado. Essa guerra de inconstância. E sabe por que isso acontece com você? Porque você é humano. E na nossa carne, nós somos tentados constantemente a tentar lidar com as coisas na nossa própria força. E você não está bem. Está todo mundo dizendo, você não está legal. Você não age desse jeito. Aí você diz, não, eu cansei de ser pisado. Agora eu estou decidido a uma postura nova. Pisou em mim, eu piso também. Me criticou, eu critico também. Bateu de um lado, eu dou o tapa do outro. Eu estou mudando. Mas há horas que nós não estamos bem. Talvez você esteve numa estação passada muito bem, animado, feliz da vida, amando fazer as coisas para Deus, amando servir a Deus, com o coração decidido, eu vou viver para Deus. Talvez você está como Davi, na estação passada você matou um gigante. Aquela situação foi terrível. Aquela enfermidade eu venci. Aquela acusação eu fui vitorioso. Aquele problema, aquela crise financeira, Deus me deu saída. Aquela crise de pânico, aquele problema emocional, Deus me deu graça e eu venci. E agora você está lidando com coisas que para você, aos seus olhos, ainda é menor. Você venceu as acusações, mas hoje você não consegue controlar a tua ira. Você explode por qualquer coisa. Você venceu a crise financeira, mas hoje você não consegue controlar a tua língua. Vencemos adversários maiores e hoje nós estamos sendo vencidos por coisas que nem a gente consegue aceitar. Como é que esse problema, do tamanho que ele é, na proporção que ele é, está me sufocando, está me acovardando, está me fazendo quebrar valores, está me fazendo quebrar princípios. Como as coisas chegaram desse jeito? Como as coisas ficaram ruins dessa forma? E Davi está assim, irmãos. Para piorar, sabe a decisão que Davi vai tomar? Próximo versículo, versículo 10. 1 Samuel 21, versículo 10. Naquele dia, Davi fugiu e foi procurar Aques, rei de Gate. Peraí, você entendeu? Quantos entenderam? Davi foi para onde? Repete comigo, Gate. Repete comigo de novo, Gate. Vocês sabem onde era Gate? Não? A terra de Golias. Golias era de Gate. Davi, um capitão de Israel, vai para a terra do inimigo, na cidade do inimigo que ele matou e que deu fama para ele, para piorar, com a espada de Golias. É como Davi marcando um alvo na testa e dizendo, me matem, acaba comigo, me prendam, eu estou aqui, facinho para você. Davi está com um baita de um alvo na testa. Davi está se distanciando e tentando achar refúgio no território do inimigo.
Davi está tentando se sentir confortável no território do seu adversário. E aí quando Davi chega em Gate e vai procurar o rei para conversar, os conselheiros do rei vão... Como eles vão aconselhar o rei? Leia o versículo 2. Vê o que está tocando na rádio de Gate. O sucesso não foi só em Israel. O sucesso foi internacional. Chegou à terra de Gate. E a música que está tocando lá é: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Davi está louco. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo conhece ele. Os conselheiros conhecem Davi. E agora quando Davi ouve isso, Davi percebe o tamanho da encrenca onde ele está, o tamanho da bagunça que ele fez. Já chegou alguma vez? Percebeu isso? Você já fez assim? Você foi tomando decisões, foi te colocando cada vez numa bagunça maior, num problema maior, te prendendo em teias, com uma teia de aranha. Você cada vez percebendo que não tem como eu sair daqui. E é essa a situação de Davi. O que resta para Davi, e é o que ele vai fazer, Davi vai se fingir de louco. Davi, o texto bíblico diz que Davi, então, barbudo, começa a salivar pela boca e a se fazer como louco na cidade. E o rei diz: olha, já não basta tantos loucos que eu tenho na minha terra, e tem que vir mais um louco para cá. A única saída de Davi é se passar por louco. A única saída que Davi tem é fingir. E esse é o problema quando nós somos governados pelo medo. O medo começa a tomar tamanha proporção em nossas vidas, que ele começa a distorcer a nossa identidade, ao ponto de começarmos a ter que nos fingir quem nós somos. É mais fácil fazer uma aparência, porque uma aparência nos protege. Aparência piedosa, aparência misericordiosa, aparência branda e calma. É mais fácil uma aparência do que a transformação. Mas nosso Deus, ele não é um Deus de aparência. Nosso Deus é um Deus que transforma. Sabe, nós cantamos hoje, e eu pedi para que o Ministério de Louvor cantasse logo em seguida a canção, depois que eu terminar de pregar, que eles cantassem ao som da sua voz. E parecia fazer muito sentido, mas a hora que a gente estava ministrando, nós estávamos cantando sobre Vitorioso És. E nós cantávamos: cadeias irão se romper enquanto nós adoramos. E é isso que Davi descobriu. Que depois de toda a confusão que ele faz, depois de toda a decisão tola que Davi está tomando, depois de cada decisão equivocada que Davi tomou, nós estamos vendo Davi agora buscando e tendo a oportunidade de fugir. Capítulo 22, versículo 1, a Bíblia diz que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Ufa, deu tempo. Já percebeu o que poderia ter acontecido com Davi? Davi poderia ter sido preso, Davi poderia ter sido morto em Gate. Davi poderia ter sido trocado por espaços de terra com Saul. Saul prontamente trocaria. Saul prontamente daria umas 2 cidades por Davi. O ódio que Saul tinha de Davi era absurdo. Mas Deus guardou Davi. Deus sempre se mostrando com bondade e misericórdia. E é assim que acontece com a gente. Às vezes nós estamos tomando decisões tolas. E estamos esperando que realmente venha um juízo imediato para nos destruir. E o que nós vamos encontrar em alguns momentos é a oportunidade de arrependimento. E a Bíblia diz: a bondade de Deus nos dá a oportunidade de arrependimento. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. Então Deus começa a demonstrar misericórdia e graça. Deus começa a ser bondoso. Você toma uma atitude tola e tem a oportunidade de abrir sua Bíblia e ver o confronto de Deus. Uma oportunidade para se arrepender. Porque Deus não quer que você continue nesse emaranhado de decisões tolas. Você está tomando mais uma decisão equivocada, sendo dirigido pelo espírito errado, porque o medo não é o espírito que nos foi dado. Paulo diz a Timóteo: Deus não te deu um espírito de medo. Medo não é só um sentimento, medo é um espírito.
E o Espírito que está agindo nessa era. E Deus está nos convidando nessa noite de hoje, procurando trazer sobre nós sobriedade. Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje: você não está bem, você está tomando decisões debaixo do espírito errado, você está tomando decisões para ter a aprovação dos homens, você está tomando decisões por causa do medo, você está tomando decisões baseadas na opinião pública, você está tomando decisões que são contrárias aos princípios de Deus, porque isso te deixa confortável diante dos outros. Esse não é você. Você está acuado por um inimigo menor, quando venceu desafios maiores na sua parceria com Deus. Esse não é você. Você está se fingindo, se passando por alguém, por uma vítima, se passando como alguém piedoso, porque isso é capaz de proteger você da sua responsabilidade. Mas Deus nessa noite nos chama para a sobriedade, Deus nos chama para a responsabilidade. Deus está dizendo: ei Davi, ei igreja, acorde, volte para o seu lugar. Existe um lugar para você, e o lugar de segurança para você é o teu lugar de comunhão com Deus. Lembra-te de onde você caiu e se arrependa. Volte para as suas primeiras obras, volte para a tua comunhão com Deus, volte para o teu lugar de intimidade com Deus, volte a mergulhar mais fundo na presença de Deus, porque nesse lugar haverá sabedoria, nesse lugar haverá graça, nesse lugar você vai ser empurrado a ações que são incomuns, ações incomuns, coisas que vão parecer absurdas aos outros, mas é direção e graça que Deus está te dando. Em outros momentos você vai ter decisões comuns, e ainda assim será a direção de Deus, porque você está no lugar correto. E sabe, nessa fuga de Davi, do capítulo 21 para o capítulo 22, ele escreveu um salmo, Salmo 34. Abra a sua Bíblia, Salmo 34, eu vou terminar aqui. Vini? Aí a gente volta depois para a segunda parte, segundo verso. Salmo 34. Pensa, olha toda a história que inspirou Salmo 34. A partir de hoje você vai ler Salmo 34 de uma maneira diferente, porque soou diferente para mim. Diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o Senhor. Primeira coisa, Davi precisou se lembrar do segredo que o tornou vitorioso até aqui. É bendizer o Senhor, é louvar ao Senhor. E quando ele escreve o salmo, ele diz: bendirei ao Senhor o tempo todo. Repete firme comigo: o tempo todo. Diga comigo mais uma vez: o tempo todo. Não é só alguns momentos, não é só quando as coisas são boas. É bendizer o Senhor o tempo todo. É isso que deu projeção para Davi lá na estação de Belém. É alguém que se agradava do amor de Deus sobre ele. Davi nunca se importou com a opinião dos outros. Davi não estava preocupado com a aprovação das pessoas. Tudo que a gente tem estudado de Davi está mostrando um Davi que realmente tem um coração voltado para o que Deus quer e para a vontade de Deus. Porque ele tem os olhos no Senhor, então ele é capaz de lidar com os medos. Então ele chama isso. Ele diz que os oprimidos se alegrem e que eles cantem comigo. Sabe, tem dias que a gente não está bem para louvar, a gente não está bem para nada das coisas de Deus. Mas a gente precisa tomar essa decisão, como Davi, nos lembrar
é aqui que as coisas começam a funcionar. É aqui que eu recebo sobriedade. É aqui que a minha alma é liberta. Ele diz: oprimidos, se alegrem. Oprimidos, vocês podem se alegrar. Vocês podem se alegrar no Senhor, porque Ele é digno. Versículo 4, versículo 5. Por que ele está dizendo isso? Porque ele passou por isso. Ele entendeu que no lugar de comunhão com Deus é o lugar onde o medo não tem vez. O medo foi sufocando Davi de tal maneira, levando ele para decisões estúpidas e tolas, prejudicando a vida dele cada vez mais e colocando ele num buraco pior do que o outro. Mas ele diz no verso 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei o Senhor quando eu voltei para Deus e disse: Deus, me socorre. Ele me libertou do medo que me oprimia. Então agora eu não preciso mais estar debaixo da opressão de medo. E o verso seguinte diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, o seu rosto jamais mostrará decepção. Outra versão diz: olhar para Ele e vocês ficarão radiantes. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor e receba alegria. Pastor, eu não estou muito feliz ultimamente. Olhe para o Senhor. Eu garanto que à medida que você começa a olhar para Deus, começa a reconhecer a grandeza de Deus, o quão bom Ele é na tua vida, o quão cuidadoso Ele é com você, o quão misericordioso Ele foi com você até aqui. Você começa a olhar para Ele, conhecer Ele. Você é tomado de alegria, de prazer, de satisfação, ao ponto de dizer: a minha vida está segura nele. Verso seguinte, versículo 6 a 8. Olha o que Davi diz, aqui é bom demais. Esse pobre homem clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Por que Davi não foi preso? Por que Davi não foi acertado pela lança de Saul? Irmão, Saul era um guerreiro, bom de mira. Ele não acertou Davi. Por que Davi se livrou de Saul quando estava lá com Samuel? Porque o Senhor estava guardando Davi. Não foram as decisões de Davi, foi o Senhor guardando. Por que você chegou até aqui com tanta decisão tola que você tomou? Com tanta decisão impulsiva que você tomou? Com tanta decisão equivocada que você tomou ao longo do tempo, movido pela motivação errada? Você fala: nossa, como Deus me livrou naquele dia. Sim, porque Deus é um Deus bom. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o buscam. Foi a misericórdia de Deus aquele dia. Foi a misericórdia de Deus aquele dia naquele acidente. Foi a misericórdia de Deus aquele dia naquele leito de hospital. Foi a misericórdia de Deus aquele dia lá naquela discussão na tua casa. Foi a misericórdia de Deus guardando você. Deus é misericordioso. Você pode dar graças a Deus por isso? Amém? Versículo seguinte, verso 9 ao 11, Davi vai falar sobre o cuidado e a provisão de Deus em dias difíceis. Mas eu quero falar do verso 11, porque eu estou com pouco tempo. Versículo 11 ao versículo 14. Diz assim: venham meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então vem para cá que eu vou ensinar a vocês como é temer o Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ver dias felizes? Você quer ser feliz? Você quer amar a vida? Você quer ter prazer na tua vida? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. O que é, Davi? Você está aconselhando que eu devo afastar os meus lábios do mal e minha boca da falsidade? É tipo para eu não mentir? É tipo para eu não fazer o que você fez? Exatamente. Afaste a tua língua do mal. Isso é Davi se arrependendo e dizendo: eu estou arrependido da tolice que eu tomei. Eu estou arrependido de usar a minha boca de maneira equivocada para tentar me proteger.
porque aquilo não me trouxe livramento nenhum. Quem me guardou e quem me protegeu foi o Senhor, porque a minha língua só estava me prejudicando vez após vez. Esse é um Davi com sobriedade. Davi estava mentindo desenfreadamente, sem perceber a consequência das suas palavras. Mas agora, depois dele buscar o Senhor, agora ele está entendendo. Agora seus olhos estão sendo abertos. Agora ele está sendo capaz de compreender. Porque só Deus é capaz de iluminar os nossos olhos, irmãos. Só Deus é capaz de abrir os nossos olhos. Só Deus é capaz de nos dar entendimento. Verso 17 ao 20. Do 9 ao 11, Davi vai falar sobre o cuidado e a provisão de Deus nos dias difíceis. Do versículo 17 ao 20, Davi vai compreender que a vida do justo, embora tenha tribulações, o Senhor o guardará na adversidade. Vamos ler esse e a gente encerra aqui. Fica de pé, a gente já vai encerrar. Isso aqui é resposta para muitos de vocês hoje. Eu gostaria que você lesse esse texto com temor no seu coração. Que a Bíblia diz assim, ó: o justo passa por muitas adversidades. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Esse é o resultado de Davi, depois de se voltar para Deus. Agora ele compreende, agora ele entende. Devo louvar ao Senhor o tempo todo. Devo ter a minha vida conectada a Deus em devoção e em adoração. É isso que sustenta a minha vida. O justo passa por muitas adversidades. Não fazia sentido para Davi. Do nada, ele saiu da casa dele para morrer na mão do patrão dele. Faz sentido. Davi não tinha segurança na casa, depois não teve segurança. Não tinha segurança no palácio, depois não teve segurança em casa. Não teve segurança até mesmo na casa de Deus. Ele conseguia se achar protegido. Por causa do medo, ele começou a tomar decisões tolas. Mas quando ele volta os seus olhos para o Senhor, ele entende, na parceria com Deus, na minha parceria com o Senhor, eu terei graça, eu terei favor. Posso passar por tribulações, está tudo bem. Isso é parte do percurso. Mas não é sobre o que eu passo, mas é sobre com quem eu estou. Você pode repetir isso comigo? Diga: Senhor Deus, obrigado, porque hoje o Senhor está me chamando para um lugar de sobriedade. Obrigado, Deus, porque o Senhor está abrindo os meus olhos. Hoje eu compreendo que o meu lugar de segurança é o lugar onde o Senhor está. Eu me arrependo de servir o medo. Eu me arrependo de tomar decisões baseado nas motivações equivocadas. Mas hoje eu volto o meu coração ao Senhor, porque o teu conselho me dá sabedoria. Tua palavra me redime. O Senhor é o meu Deus e a minha segurança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode exaltar Ele e dizer que Ele é vitorioso. Você pode dizer para Ele: o Senhor é vitorioso. O Senhor é vitorioso.